Salve da igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos orar para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos por estarmos mais uma vez reunidos na sua presença. Te apresentamos, meu Deus, as nossas vidas, o nosso entendimento. Pedimos que o Senhor venha nos dar sabedoria, que o Senhor venha nos dar a tua unção, Senhor, a tua graça, que nós possamos crescer, Deus, na tua presença, ficar firme, Senhor, nos teus caminhos, que o Senhor repreenda todo o mal, meu Pai, todo desânimo, Deus, toda seta do diabo contra as nossas vidas, todo medo, toda incerteza, toda preocupação, toda ansiedade, meu Pai, que o Senhor vai repreendendo e lançando por terra em nome de Jesus, meu Deus, e que nós possamos, meu Pai, crescer e aprender cada vez mais na tua presença, que nós possamos amadurecer espiritualmente, Deus, e que o Senhor venha nos encher com a tua graça, com a tua unção, com o teu Espírito Santo, Senhor. É isso que nós te pedimos, meu Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Então hoje, a lição de hoje, o título dela é Elias e os profetas de Azirá e Baal. Nós vamos fazer a leitura bíblica que está em 1 Reis, capítulo 18, versículo 22 ao 24, 26, 29, 30, 38, 39 e o capítulo 19, do versículo 8 ao versículo 14. É uma leitura um pouco grande, mas é importante para a gente entender bem sobre o que nós vamos falar hoje. E diz assim: Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo, e eu prepararei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: É boa esta palavra. E tomaram o bezerro que lhe dera e o prepararam. Invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos. Porém nem havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que se tinha feito. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizavam eles, até que a oferta de manjares se oferecesse, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos e disse: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: O que fazes aqui, Elias? E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os seus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. E ele lhe disse: Sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que se passava o Senhor como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento, e depois do vento um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo. Porém o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo-a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Eu tenho sido um extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. Amém? Então essas duas passagens que nós lemos, capítulos diferentes, nós vemos 2 momentos da vida de Elias. Nós vemos um Elias muito usado por Deus, ousado, obediente,
né, cheio da unção, do poder, da coragem, da ousadia do Espírito Santo, mas nós também vemos o Elias humano, né, como qualquer um de nós, que às vezes sentimos medo, que às vezes ficamos ansiosos, que às vezes ficamos preocupados. E a gente vai ver nessa lição de hoje, né, como é importante nós ouvirmos a voz do Senhor. Nessa passagem aqui, né, que Elias desafia os profetas de Baal, é o terceiro ano de seca. Então Deus havia profetizado através de Elias que não ia chover e ficou 3 anos sem chover. Esse já era o terceiro ano, ou seja, o povo já estava cansado. Acabe e Jezabel já estavam furiosos com Elias, porque eles achavam que não estava chovendo por culpa de Elias. E aí Deus diz para Elias que ia chover. E mandou Elias ir até Acabe, falar para ele reunir todo o povo de Israel e os profetas de Baal. E a gente vê um Elias ousado que tinha coragem de obedecer a Deus, né? E da mesma maneira que ele profetizou que não ia chover, agora ele ia profetizar que a seca ia acabar. E aí ele desafiou os profetas de Baal, mesmo sabendo que Jezabel e Acabe queriam matá-lo por causa da seca. Então, primeiro, ele desafiou o povo a tomar uma decisão, né? Ele fala: até quando vocês vão cochear? Vocês vão ficar entre um Deus e outro? Tomem uma decisão. E para que o povo tome essa decisão, já que ele percebeu que eles não iam tomar, Elias falou: vou mostrar o poder de Deus. E olha que ironia, Baal era o Deus da chuva. E era o Deus que aquele povo estava adorando, idolatrando, oferecendo sacrifícios. E mesmo assim ficou 3 anos sem chover, mesmo o povo adorando o Deus da chuva. E aí agora Elias desafia, né, os profetas de Baal, não a Baal mandar chuva, a mandar a água do céu, porque eles já sabiam que Baal não mandava. Eles ficaram 3 anos ali pedindo, orando, oferecendo sacrifícios e tudo, e não choveu. Então Elias fala: então vamos pedir que Baal mande fogo, né? E o Deus que responder com fogo, esse vai ser o Deus que vocês vão servir. E a gente percebe que aqui na passagem que nós lemos não mostra esse versículo, mas se os irmãos lerem lá em 1 Reis, né, o capítulo 18 e 19 inteiro, vocês vão perceber que quando Elias vem, que ele restaura o altar, ele faz uma simples oração. Enquanto os profetas de Baal, eles ficaram ali a manhã inteira clamando a Baal, se mutilando, gritando, dançando, fazendo várias coisas para ver se Baal respondia à oração deles, Elias restaurou o altar que estava quebrado e fez uma simples oração. E imediatamente Deus respondeu com fogo. Aleluia, amém? Esse é o Deus que nós servimos, né? Que ouve a oração daqueles que são fiéis, né? Daqueles que são obedientes, daqueles que acreditam no Deus verdadeiro, amém? E aí, o primeiro tópico fala assim: o desafio no Monte Carmelo. Então, o zelo de Elias o pôs diante de um confronto. Então, assim, diante da apostasia que o povo de Israel estava vivendo, liderado pelo rei, né, que era Acabe, e que era um idólatra, né, que não obedecia a Deus, que adorava outros deuses, principalmente a Baal. Então, Elias faz esse desafio aos profetas de Baal e ao povo também, né? Mas antes disso, ele chama o povo a tomar uma decisão, né? Quando ele fala lá, Reis, capítulo 18, versículo 21, que fala assim: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Ou seja, quem responder com fogo a esse desafio, vocês vão poder adorar como Deus. Vocês vão ver através desse fogo que será enviado do céu quem é o Deus de verdade, quem é o Deus que pode todas as coisas. Amém? E o problema de não saber a quem adorar. Então esse é um dilema muito triste, né, que muitas pessoas se envolvem muitas vezes e que estava acontecendo ali mais uma vez com o povo de Israel, que era a idolatria. E quando a pessoa ela se envolve com isso,
né, com ídolos, com idolatria, ela acaba não conseguindo enxergar, não conseguindo discernir o verdadeiro amor e cuidados divinos, porque ela está com a visão e o entendimento cego pelos deuses desse mundo. E muitas vezes o Deus não é uma escultura de imagem. Muitas pessoas, elas idolatram posições, elas idolatram circunstâncias, elas idolatram pessoas, né? Quantas pessoas elas estão adorando a vida que elas têm, né? Quantas pessoas estão adorando as coisas, os bens que eles têm? Quantas pessoas estão adorando um cargo, mesmo dentro da igreja? Pessoas idolatram cargos eclesiásticos. Então, muitas vezes, aquele cargo para aquela pessoa é mais importante do que obedecer à vontade de Deus. Então, nós temos que ter esse cuidado, porque quando nós colocamos qualquer coisa na nossa vida no lugar de Deus, nós ficamos com o nosso entendimento cego, amém? E Elias, ele tinha tanta convicção, ele tinha tanta certeza que Deus era com ele, que ele faz esse desafio do fogo, né? Ele sabe que ele podia enfrentar, né, desafiar aquelas pessoas, que Deus ia responder a sua oração e que Deus ia mandar fogo do céu, amém? E quando Elias faz esse desafio, não é porque ele queria desafiar aquelas pessoas, queria desafiar os profetas de Baal, mas é porque Deus havia levado Elias a fazer esse desafio. Foi Deus que colocou isso no coração de Elias. E Deus, ele é e sempre será o único e verdadeiro Deus, né? E nós sabemos que sempre vão se levantar falsos deuses, sempre vão se levantar falsos profetas, mas nós temos que estar sempre com os nossos olhos no Senhor, com a nossa certeza e a nossa convicção de que Deus é o único Deus verdadeiro, amém? É o mesmo Deus de Elias, é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó. Deus não muda, Deus é o mesmo Deus, o Deus de Jesus, e tem que ser também o nosso Deus, amém? A oração de Elias, os preparativos de Elias. Então, diante da impossibilidade de resposta de Baal aos apelos de seus adoradores, né? Como nós lemos, eles escolheram lá o bezerro, eles foram ali para diante do altar e eles clamaram, e eles oraram, e eles pularam, e diz que eles se mutilaram. E Elias até zombou e falou: não, grite mais alto, quem sabe ele está meditando, quem sabe ele está ocupado fazendo outra coisa. Mas eles ficaram de manhã até depois de meio-dia clamando a Baal, e Baal não respondeu. Nem um sinalzinho, nem uma vozinha sequer. Imagine fogo. E aí foi a vez de Elias. E diz que a primeira coisa que ele fez foi restaurar o altar do Senhor, que estava quebrado em consequência da idolatria. E é isso que acontece nas nossas vidas, né? Quando nós começamos a idolatrar, né, outras coisas, outros deuses, que não seja o Deus único e verdadeiro, o altar se quebra. Então nós temos que restaurar o altar do Senhor, né? E diz que ele colocou 12 pedras, simbolizando as 12 tribos de Israel. Além disso, ele cavou um rego ao redor do altar, mandou encher de água, e diz que ele jogou muita água ali, que fez um riacho de água correndo ali ao redor, né? 12 cântaros de água sobre o altar. Então ele ficou totalmente encharcado. E uma oração confiante. E a oração de Elias foi uma oração simples, uma oração curta, mas uma oração confiante, o que contrastou com a oração dos profetas de Baal. Enquanto os profetas de Baal passaram ali várias horas orando, clamando para que Baal respondesse, Elias fez uma única oração, né? Ele fez uma oração curta, poucas palavras, poucas frases, e diz que imediatamente desceu fogo do céu, consumiu o holocausto, consumiu o altar, secou a água e queimou tudo. Então, uma única oração
confiante, uma oração certa, para o Deus certo, para o Deus verdadeiro, ela é poderosa, né? E isso é importante para a gente entender que a gente não precisa ficar assim falando muitas coisas diante de Deus, a gente não precisa ficar usando muitas palavras difíceis, muitas vezes a gente também não precisa passar horas na presença de Deus orando. É importante nós orarmos muito por causa da nossa comunhão do Senhor, mas não é no muito falar que o Senhor vai nos ouvir, é através da nossa confiança, é através da nossa fé, né, da nossa certeza, né, de que nós cremos num Deus poderoso, e esse Deus, ele ouve a nossa oração, e ele é fiel para ouvir a nossa oração, amém? E nessa oração que Elias faz, ele expõe ali o verdadeiro motivo dele ter erigido o altar naquele lugar, né? E de Deus responder com fogo. Lá em 1 Reis 18:37 ele diz: para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Amém? Então, Elias queria que aquele povo ali percebesse, né? Reconhecesse que o Senhor é Deus. E quantas pessoas estão precisando disso na vida delas, né? Reconhecer que o Senhor é Deus, amém? Às vezes a gente está colocando nossa confiança em tantas coisas e a gente só precisa colocar nossa confiança no Senhor. A misericórdia de Deus. Na oração de Elias, está claro que o desejo dele era que o seu povo se voltasse para Deus de verdade, através daquela demonstração de poder. E quando desceu aquele fogo e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó, secou a água, foi exatamente isso que aconteceu. Então o povo, ele viu que Deus era Deus, né? Que não era Baal que era Deus. E eles reconheceram, né, que o Senhor é Deus. E aqui é tão lindo que a gente vê como Deus, ele é um Deus de oportunidades, né? Deus deu uma oportunidade ali para o povo de Israel reconhecer que ele era o Senhor, que ele é Deus. E Deus nos dá a oportunidade todos os dias, né? Quantas pessoas estão distantes, estão em pecado, estão afastadas, e todos os dias Deus dá uma oportunidade para essas pessoas. E foi isso que Deus fez aqui para o povo de Israel, né? E diz que a reação foi assim imediata, né? Eles realmente reconheceram que Deus era o Deus de Israel, que o Senhor é Deus. E Elias pediu que o povo pegasse os profetas de Baal, e naquele dia ali o povo matou todos os profetas de Baal. E a partir disso, depois disso, né, depois do povo reconhecer que Deus é o Senhor, Elias se afastou e orou novamente, e diz que após 3 anos de seca, que diz que não caiu nem chuva nem orvalho, então foi uma seca total, choveu, amém? E não foi uma chuvinha não, diz que foi uma chuva abundante, que o céu ficou preto e que foi uma grande chuva que caiu aquele dia, amém? Elias em Horebe. Aqui nós vamos ver o Elias homem, né? O Elias humano, os efeitos e a exaustão do profeta. Então Elias chegou à exaustão diante de tantos embates que ele enfrentou para fazer o povo de Deus retornar ao caminho do Senhor. Quando ele matou ali os profetas de Baal, Jezabel, que já era usada pelo demônio, ficou mais endemoniada ainda e diz que ia acabar com Elias e que ia matar ele. Então Elias fugiu, né? Elias ele foi embora. E isso mostra que até homens usados por Deus podem sim ter momentos de desânimo, ter momentos de depressão, né, na sua caminhada, né, mesmo depois de serem usados pelo Senhor. Porque olha só, Elias, ele tinha acabado de ver ali a manifestação do poder de Deus, caiu fogo do céu. E aí vem uma mulher, né, endemoniada e ameaça de matá-lo, e ele foge com medo, né? Da mesma maneira que ele orou e desceu o fogo do céu, ele podia orar e Deus acabar com Jezabel ali, não era? Mas não, ele fugiu, ele teve medo. Então diz ali que naquele momento Elias sentiu assim o peso, né, de tudo aquilo que ele estava fazendo. Então, ao mesmo tempo que ele sempre foi obediente ao Senhor,
arriscando a própria vida, né? Porque quando ele profetizou que não ia chover, eles ficaram com raiva e ele também teve que se esconder. Mas ele não sentiu fome e nem sede, ele não passou fome nem sede durante o período de seca, porque durante todo esse tempo o Senhor sustentou Elias. E depois, quando ele volta, e aí ele ameaça, né? Ele desafia cair fogo do céu, gente. Olha que coisa assim, mais sem lógica. Ah, vai cair fogo do céu. E caiu, né? O Senhor fez com esse milagre acontecesse. E Elias viveu tudo isso. Viveu primeiro a seca, depois viveu a chuva, depois viveu o fogo do céu caindo. Mas quando ele foi ameaçado por Jezabel, ele sentiu ali o baque, ele sentiu a opressão, ele sentiu medo e ele fugiu. E isso aqui a gente percebe que mesmo pessoas que estão em grandes posições, né, na igreja, né, ocupando cargos altos, até diante de Deus mesmo, muito usado por Deus, essas pessoas também podem cair, né, essas pessoas também podem fraquejar em alguns momentos. E isso demonstra a nossa total dependência de Deus. Muitas vezes a gente olha para as circunstâncias e quando a gente tira os nossos olhos de Deus e coloca os nossos olhos nas circunstâncias, é isso que acontece conosco, né? Nós ficamos com medo, nós podemos ficar abatidos e foi o que aconteceu com Elias, né? Mesmo ele vendo todo aquele poder de Deus, a manifestação do poder de Deus, naquele momento ele olhou para as circunstâncias, ele viu a rainha ameaçando a vida dele com a morte. Então ele teve medo e ele fugiu. Amém? E aí o outro tópico fala assim, o pedido para morrer. Eu vou até reler o versículo, o 14 do capítulo 19, que diz assim. E ele diz, eu tenho sido extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e buscam a minha vida para me tirarem. Então, como eu disse, quando Elias ficou sabendo que Jezabel queria matá-lo, ele fugiu. Por quê? Porque ele não queria morrer. Mas depois, quando ele foge e Deus aparece para ele vir conversar com ele, ele fala o quê? Eu quero morrer. Olha que contradição, ele fugiu para não morrer, mas depois ele diz que ele quer morrer. E quando a gente vê Elias fazendo essa oração, Elias falando isso, a gente percebe que ele não quer morrer. O que Elias queria era acabar com aquele sofrimento, né? Com aquela angústia que ele estava vivendo, com aquela preocupação. E muitas pessoas estão assim hoje em dia, né? Elas estão desejando a morte, mas não é porque elas querem morrer, é porque elas querem acabar com o sofrimento, com a angústia, com o desespero pelo qual elas estão passando. E só quem pode dar alívio nesses momentos é o próprio Deus, né? Porque foi Deus que ajudou Elias, foi Deus que socorreu Elias naquele momento, né? Então, quando a gente vê alguém que está assim, né, sem esperança, né, desejando a morte, nós temos que apresentar para essas pessoas esse Deus tão poderoso, né, que livra de toda dor, de toda angústia, de todo desespero, né? E a Bíblia diz que Ele pega o nosso fardo pesado e nos dá um fardo suave, um fardo leve. E a gente vê essa aqui, Elias falando com Deus, mas Deus, eu tenho feito tudo certinho, eu tenho sido zeloso diante do Senhor e isso está acontecendo comigo, estou sendo perseguido dessa forma. Quantas vezes acontece com a gente assim também, né? Nós estamos sendo zelosos, né? Nós estamos fazendo a vontade de Deus, nós estamos fazendo as coisas tudo certinho e mesmo assim vem as perseguições, mesmo assim vem os problemas e isso acontece porque é a vida, né? Nós estamos vivendo neste mundo, nós estamos vivendo nessa vida e é natural que a gente tenha aflições, é natural que nós sejamos perseguidos. Jesus foi perseguido, Paulo foi perseguido, todos foram perseguidos por causa do Evangelho de Jesus. Então é natural, né, que quando nós somos obedientes a Deus, quando nós estamos fazendo a vontade do Senhor, se levante perseguições contra as nossas vidas. Mas isso não quer dizer que Deus nos abandonou, não quer dizer que nós não vamos ter vitória. Quer dizer que nós vamos passar por essa dificuldade, mas nós vamos passar com Deus, né? E é Deus que vai nos sustentar, e é Deus que vai nos dar a vitória, né? E foi essa a resposta de Deus. Deus, ele interveio de forma milagrosa, né? Enviando até um anjo para trazer pão e água para Elias, tirando ele daquela situação intensa, porque ele estava sem comer, né? Ele estava sem beber, escondido numa caverna pedindo para morrer.
Amém? Olha, até rimou. Mas Deus vem e manda um anjo, né, e dá água para ele, dá comida e faz ele recuperar ali as suas forças e mostra para Elias, você não tá só não, Elias. Além de Deus, ainda foram preservados inúmeros profetas, inúmeros homens de Deus, né? Mais de 7.000 pessoas que não se renderam a Baal. Então eu quero que você volte, né? Então Deus animou Elias, mostrou para ele que ele não estava só. Então quando nós estivermos nos sentindo sozinhos, desesperados, nós temos que lembrar que nós nunca estamos sós, né? Que o Senhor ele está sempre conosco, que esses pensamentos são pensamentos de desespero, de desânimo, mas que eles não vêm de Deus, né? E nós temos que buscar o auxílio do alto, amém? Eu vou ler a conclusão que diz assim: a vida de Elias é um grande exemplo para todo crente que fielmente serve ao Senhor. Ainda que à sua volta quase todos estejam contaminados pela idolatria e toda forma de injustiça, o cristão não pode perder o ânimo e a vontade de lutar pela causa do Senhor. Elias é um exemplo do cuidado e da fidelidade de Deus. Quando o crente fiel decide seguir o que a palavra de Deus ensina e não aquilo que a maioria acha que está certo. E foi isso que Elias fez. Porque naquela época a maioria servia Baal, a maioria seguia Baal. Mas Elias ele foi na contramão disso. Não eram todos, mas era a maioria. Então Elias, obediente a Deus, ele desafiou, ele levou juízo, ele mostrou a verdade. E Elias ele foi um profeta do presente. Ele era profeta daquela época que profetizavam coisas para aquela época que iriam acontecer, chamando o povo para arrependimento. Elias não foi um profeta que profetizou o futuro, né? Questões relacionadas a Apocalipse ou outras coisas que iriam acontecer no futuro. Não, ele levou mensagens, profecias, foi usado por Deus para aquele povo daquela época. Mas nós aprendemos demais com a vida de Elias, né? Porque ao mesmo tempo que nós vemos que ele era um homem muito usado por Deus, ele era humano como qualquer um de nós. Então, uma hora ele estava cheio, né? Orando e caindo fogo do céu. E depois ele estava deprimido, escondido numa caverna. E aí a gente vê também que a gente percebe que muitas vezes acontece isso com as pessoas no nosso dia a dia, né? Uma hora a pessoa está sendo muito usada por Deus e outra hora a pessoa está meio ali, né? Duvidando, fraquejando, porque acontecem situações que realmente são muito pesadas. E eu acho também que Deus às vezes permite coisas assim acontecerem para a pessoa perceber que ela é dependente de Deus. Olha só, imagina você orar e cair fogo do céu. Como é que uma pessoa não vai se sentir diante de uma situação dessa? Às vezes, ela pode ficar orgulhosa, ela pode ficar soberba, né? Pela maneira poderosa que ela está sendo usada por Deus. E muitas pessoas, quando são usadas por Deus, elas acham que são elas. Elas acham que o poder está nelas. Então eu acho que Deus permite que coisas assim aconteçam para a pessoa perceber, olha, não é você não, é Deus, né? E você sem Deus é esse aí, ó, sozinho, escondido, triste, para baixo. Então nós precisamos entender isso, nós dependemos de Deus. Nós precisamos ser obedientes ao Senhor, fiéis ao Senhor, e mesmo sendo muito usados por Deus, é Deus, né? Nós somos completamente dependentes dele, né? O dia todo, todos os dias na nossa vida, em todas as situações, em todas as circunstâncias e em todas as áreas. Amém? Então essa é a lição de hoje, né? Que os irmãos continuem assistindo as próximas lições, porque eu tenho aprendido muito, né? Eu imagino que os irmãos também estejam aprendendo, né? E que os irmãos compartilhem com outras pessoas para que mais vidas sejam alcançadas, mais pessoas possam aprender sobre a mensagem da palavra de Deus. E até a próxima aula, em nome de Jesus.